Olá, boa tarde a todos. Primeiro desafio é controlar o volume da voz, né, para não gritar no ouvido de ninguém, tá bom? Gente, eu sou o Salles, José Felipe Salles, está aqui apresentado, sou coordenador de Turismo Social e Hotelaria do Sesc Rio. Hoje eu vim com essa missão, né, e para mim é um privilégio poder mediar uma mesa, né, um painel sobre turismo de base comunitária, sobre o novo perfil de liderança do turismo de base comunitária, e um privilégio, sobretudo, por poder estar acompanhado de dois grandes amigos, né, Thiago Firmino, superpotência de Santa Marta. Eu vou deixar ele se apresentar um pouco também, não vou me estender. Alpena Mano, que eu conheço há mais de 10 anos, meu irmão, é, doutor hoje, né, doutor, pesquisador de pós-doutorado pela USP, enfim, cara sensacional também que vai se apresentar um pouco para vocês. A ideia é a gente discutir, trocar, né, o Above Talks é um espaço maravilhoso para troca, né, nessa 52ª edição de Above Expo, né, não preciso lembrar de agradecer, sobretudo, a ABAV, a própria organização da ABAV, a FEComércio, o Sesc RJ, né, que são os grandes patrocinadores, o Senac, que está apresentando esse espaço, permitindo que a gente esteja aqui com muita tranquilidade, né, com todo o trabalho de uma equipe gigantesca por trás disso tudo, para que isso aqui esteja de pé, para que isso aqui esteja acontecendo. Então é sempre bom lembrar, né, das pessoas que nos ajudam a trazer até aqui, né, que nos permitem estar aqui com tranquilidade, né, e poder apresentar para vocês um pouco desse trabalho que é muito legal. Eu tive, né, a oportunidade de ver antes, mas agora é hora de dividir com vocês todos. Então, não vou me alongar mais, vou passar a palavra ao Poena Mano, por favor. Boa tarde, pessoal. Muito feliz de estar aqui também, agradecer pela apresentação. Estou entendendo como é que eu vou passar os slides aqui, cara. Acho que me explicaram. Bem, acho que não posso começar sem deixar de agradecer ao SESC, principalmente, pelo convite para estar aqui, né? E daí na pessoa da Adriana Homem de Carvalho, diretora de Turismo Social, o Salles, a Helena Montalvão também, pessoas que conheço em diferentes momentos da minha vida. É muito legal estar aqui nessa reunião junto com o Thiago também. E a ideia, assim, é um pouco fazer uma conversa com o Thiago mesmo, a centralidade da conversa um pouco ao redor dele, das atividades dele. Mas o que dá o contexto da nossa conversa é uma tese de doutorado que eu apresentei na Universidade de São Paulo no final do ano passado, no Departamento de Sociologia. É um trabalho que foi bastante reconhecido, tem algumas publicações internacionais relacionadas a isso. Eu recebi também um reconhecimento no prêmio Tese Destaque USP. Então, vir do Rio de Janeiro para São Paulo, fazer um trabalho sobre o Rio de Janeiro e receber uma premiação, ser reconhecido assim, acho que tem bastante valor, né? Então, acho que é importante dar essa perspectiva também. É, então, assim, só para dar um geral, assim, é uma tese sobre políticas urbanas contemporâneas e novos perfis de liderança comunitária. E o enfoque do trabalho é um pouco a política, o turismo de base comunitária na favela Santa Marta, no Rio de Janeiro, e uma perspectiva comparativa com Medellín, na Colômbia, que é um caso muito bem sucedido assim, em termos de América Latina, em relação a turismo em territórios populares. Então, eu estou pensando o processo relacionado à pacificação no Rio de Janeiro e o chamado urbanismo social em Medellín. E eu acho que é importante destacar que nessas duas localidades, nessas duas cidades, existiu uma política pública de incentivo ao turismo comunitário, né? Então, não é só observar assim, movimentações arbitrárias relacionadas ao turismo, mas, de fato, o que acontece em termos de benefícios sociais, socioculturais, econômicos e políticos quando se tem incentivo no turismo nessas localidades. Como é que eu faço? Não sei fazer. Não sabe fazer? Se alguém puder passar. Mas só para continuar, então, e daí o trabalho é muito centrado ao redor do Tiago, porque é um trabalho que tem uma parte quantitativa, estatística, uma parte mais qualitativa, etnográfica, e eu conheci o Tiago. Não, tudo bem, eu posso continuar falando. Eu conheci o Tiago em 2015. Aperta o outro para ver. Em qual direção? Uma pausa técnica. Qual direção? Deixa eu só aproveitar. Atrapalho aqui? A gente fica atrapalhando o painel, não, né? Dá para enxergar numa boa? Aquelas coisas assim. Pronto. Então, assim, isso é um pouco a perspectiva da pesquisa, assim, eu conheço o Thiago
há 10 anos, vou falar um pouquinho rápido dessa parte, porque a gente passou uma parte do tempo aqui, mas eu conheci o Thiago em 2015 e ele foi apresentado para mim como o guia que mais carrega turista no Santa Marta, né? E eu acho interessante, assim, essa segunda foto é o Thiago com o Spike Lee, que é um cineasta norte-americano de Nova York, super reconhecido, principalmente por ter sido o diretor de quando o Michael Jackson veio no Rio de Janeiro, na favela Santa Marta, em 96, gravar o clipe de They Don't Care About Us. Então, hoje em dia tem uma estátua que foi colocada lá do Michael Jackson como política pública do turismo. E essa foto reflete bastante o papel do Thiago, porque o Spike ele fala que só vai no Santa Marta com o Thiago. Então, assim, se não for com o Thiago, não adianta, né? Isso é bom, isso é bom. A outra foto que estava ali é uma foto de 2013, de quando o Thiago estava mais envolvido nos protestos relacionados ao contexto da Copa do Mundo, Cadê o painel? E daí, por fim, a última foto que está ali para a gente imaginar é de quando a gente teve uma experiência colaborativa de pesquisa, que a gente foi junto para Medellín, né? Então, acho que essa é a parte reconhecida da minha pesquisa em termos da metodologia, que a gente viajou junto para uma localidade para olhar criticamente o que estava acontecendo lá e, por outro lado, também para... Não, tudo bem. Enfim, daí tem essa experiência de pesquisa Rio-Medellín, né? E eu acho que uma coisa importante de se destacar para introduzir a primeira pergunta que a gente queria fazer para o Thiago aqui, para deixar ele desdobrar um pouco as atividades dele, é dizer que o Thiago é uma pessoa um perfil muito interessante, porque ele equilibra muito bem o trabalho do turismo comunitário e o trabalho de qualidade dentro do turismo, né? Então ele recebeu em 2024 o prêmio da WTM, que é um prêmio em escala latino-americana, né? De turismo responsável, né? Então, reconhecimento internacional ao trabalho de responsabilidade dele no turismo, mas ele também recebeu o prêmio de melhor passeios a pés da Get Your Guide. Então, Thiago, eu queria te passar um pouco a palavra finalmente, né? E pedir para você contar um pouco de como que você entrou no turismo, como que foi como você se interessou por trabalhar nessa atividade e como que você faz, assim, ao longo da sua trajetória para equilibrar esses dois pratinhos, assim. Seja bem-vindo à nossa conversa. De início, queria agradecer o pessoal do SESC, a Poena, que já me acompanha já há muito tempo. A Poena sabe mais da minha vida do que eu, né? Feliz em estar aqui, a favela está aqui no palco também. Sou Thiago Firmino, eu vou usar a linguagem bem popular de favela, cria de Santa Marta, né? Eu sou liderança local, antes do turismo, né? Sou liderança local, me formei também no IBS, Instituto Brasileiro de Saúde e Inovação Social. Sou arte educador e sou um articulador local, né? E com todo esse conhecimento, né, que antes de turismo eu usei assim que eu comecei a trabalhar com turismo no Santa Marta. Eu venho trabalhando com turismo no Santa Marta desde 2008, né, e de lá para cá eu junto muito o trabalho né, eu converso também muito com turista a questão da luta popular, porque para o turismo, pelo menos na minha reta, eu uso o turismo de mão dupla. Né? Não adianta eu levar o turista para a favela. Eu levo o turista para a favela, mas também, né, faço com que a favela esteja bem e também levar o morador para fora da favela. Eu vou explicar um pouco. Não adianta a gente, né, trabalhar com turismo no território e o território está zoado, vamos dizer assim. Né? Vou usar a linguagem porque está zoado. Então eu venho numa luta muito grande, né, com o poder público, com o governo. Light, Santa Marta, a favela tem um bondinho, ela tem um teleférico que funciona de 6h30 à meia-noite, né? Então é uma luta muito grande, assim, como liderança local, para o bondinho estar funcionando, né? Para o poder público, de fato, investir dentro da favela, porque a gente sabe, né? A gente tem o clipe do Michael Jackson, They Don't Really Care About Us, né? Eles não ligam para a gente. O clipe dele ainda continua sendo muito atual. E é uma luta, né? Fico sempre muito... O pessoal fala, pô, você é turismo ou liderança? Eu sou os dois. Primeiro eu tenho que lutar para a favela estar bem, porque se a favela estiver bem, o morador estiver bem, estiver com luz, estiver com água, os projetos sociais apoiados, os meninos aqui estão aqui na frente, estão da bateria, estiverem, né, trabalhando, tudo estiver funcionando, aí o turista vai se sentir bem. Porque não adianta eu levar o turista para dentro da favela, a favela não está legal, né? E o turismo de mão dupla, quando eu uso, é a questão do lazer. A gente fala-se muito em empregabilidade, emprego, trabalho o tempo inteiro, né, em diversas reuniões, em diversos segmentos. Mas como eu sou arte educador, sou DJ, fui professor de dança há 14 anos, então tenho um envolvimento muito grande na cultura. E a cultura, o turismo depende da cultura, o modo de ser e de viver dos povos. Então
eu mostro um pouco desse dia a dia. Esse mão dupla que eu digo eu também luto para que o turista vá lá dentro da favela, a gente consiga desmistificar o que é favela para ele, mudar a perspectiva dele, mas também o morador, a gente também tem esse viés de levar ele para fora também para conhecer um ponto turístico. Porque a gente tem casos, Apoena, no Santa Marta, né, que a gente leva só turista para dentro para mostrar tudo, tem que estar tudo bem funcionando, senão aí eu me sinto bem. Mas a gente teve caso, a gente fez um passeio, vou dar um exemplo, gente, bem diversificado. A gente conseguiu com 2 turistas, eu dei um investimento, mas 2 turistas me ajudaram a investir. A gente levou 200 crianças para o sítio. Gente, de 200 crianças, 56 nunca tinham entrado numa piscina. Olha a situação, 56 crianças na pesquisa nunca tinham entrado numa piscina. E eu acho isso grave, eu acho meio pesado. Então a gente luta para ter essa diferença. A gente pegou senhoras, colocamos senhoras que abrem a janela, vê o Cristo Pão de Açúcar o dia inteiro e nunca foram nos 2 pontos. Santa Marta, para quem não conhece, é a favela que fica ali no ponto central, do lado direito da gente. Eu abro a minha janela no Santa Marta, hoje a casa da minha mãe, eu vejo o Cristo, eu vejo a Zona Sul inteira, a Lagoa, e o outro lado seguinte eu vejo o Pão de Açúcar. Então a gente abre a janela, tem a Zona Sul inteira na nossa frente. E a gente tem senhoras que abrem a janela 80 anos e nunca foram nesses 2 pontos. Então essa é a minha batalha, essa é a minha luta, né, no turismo responsável. Hoje tem várias siglas, né, responsável, regenerativo, eu não sei nem mais onde eu me encaixo. Mas assim, o trabalho meu sempre vai ser esse, é uma briga dupla, né? Tanto para trabalhar, para fazer a questão do turismo, que o turismo não pode ser só negócio, a gente não pode lutar pelo turismo só na questão do negócio. O turismo é transformação social também. Ele tem que transformar, né, a vida na favela, a vida das pessoas, tem que transformar o ambiente. Eu faço... Posso falar? Já estou soltando. Eu faço uma sessão de cinema 1 vez por mês. Não, isso eu falo depois. Não, eu falo depois, tá, beleza. Então, uma coisa que eu queria pedir, boa. Interromper, Thiago, a gente programou de passar um vídeo, não sei se vai ser possível, que eu acho que é um vídeo bem curto, assim, que dá uma ideia do que é o roteiro, o que é o Turco Thiago. Queria pedir para soltar o vídeo enquanto eu vou explicando, porque eu acho que esse vídeo passa bem, assim, essa coisa de... A essência, né, da favela ser boa para o morador, para ser boa para o turista, sabe? Então, não sei se tem como passar o vídeo, alguém consegue... vai passar. Peraí. Aqui na favela é assim, ó. Aê! Fala comigo! Que é isso, good afternoon? Moleque! Tu quer gastar? Tua roupa é da folhinha e a minha é da Isso aí. Eu acho que uma crítica importante, Muito bom. uma crítica que se faz bastante ao turismo comunitário, ao turismo em favela principalmente, é o quanto que o fluxo de pessoas de fora na favela atrapalha a vida dos moradores, né? O comportamento dos turistas é problemático em termos de um respeito aos moradores. Eu acho que uma coisa muito importante no trabalho do Thiago é como que todo mundo se sente bem com essa interação, né? Eu acho que é um lugar difícil de promover esse encontro de uma maneira que seja benéfica para todo mundo. E daí, como parte do nosso acordo de colaboração, eu faço um acompanhamento de nível de satisfação dos turistas do Thiago. E eu trouxe dois eixos de dados que eu acho importante compartilhar com vocês rapidamente. Por um lado, é que a maior parte das pessoas que fazem os roteiros do Thiago, 73%, não conhecem ninguém que já visitaram uma favela. Mas, por outro lado, 63,5% dizem que visitariam uma outra favela na cidade.
e 28,4% diriam que voltariam no Santa Marta. Então tem uma potencialidade muito grande nesse sentido de pessoas que foram parar no Santa Marta meio que porque tiveram interesse próprio, não indicação de outras pessoas do seu meio social, mas que são multiplicadores nesse sentido, né? Porque também fariam outras pessoas retornar. E o Thiago tem muito essa coisa de... A volta é de graça. Isso. Estratégia, né? E, por outro lado, eu acho que tem uma pesquisa também relacionada às preferências dos turistas, né? O que eles gostaram, o que eles acham mais atrativo. E tem muito uma ênfase sobre as atividades comunitárias, né? Sobre a sabedoria dos guias, sobre o que acontece na favela, o conhecimento sobre projetos sociais. Então, acho que isso reflete bastante, assim, em termos de números, né? O que é o trabalho do Thiago. E daí eu trouxe um pouco assim um eixo para a gente pensar, né, esse papel do turismo, do guia de turismo em relação à política local na favela. E só contar uma história rapidamente, né? Essa foto da direita é uma família de lideranças comunitárias que existe em Morávia, lá em Medellín. E é uma família muito de luta, assim. Elas são lideranças há muito tempo nesse território popular. E por causa das mudanças que aconteceram lá ao longo de políticas públicas e do que aconteceu nos últimos anos, elas perderam a casa como parte desses processos de transformação. Mas, por outro lado, elas são muito valorizadas, né? Então tem esse grafite lá, que é uma localidade turística muito especial desse território, né? E a gente foi lá e conheceu elas. E nesse momento, eu lembro que a gente estava conversando e o Thiago remeteu muito ao Santa Marta, né? Porque onde foi feito a chamada laje do Michael Jackson, é também um lugar que é recuperado pela memória local, né? Do Dedé, né? Que era uma liderança comunitária lá. E existe essa negociação o tempo todo, né? Então, eu acho que isso também se relaciona ao que a gente está conversando sobre essa valorização do comunitário, do popular, do local em relação ao turismo. E daí, eu queria um pouco perguntar já para você, Thiago, e daí trazer os seus projetos que você faz na favela, né? Assim, para você continuar o que você estava falando, né? Que é explicar como que você materializa um pouco, quais são os projetos que você traz, qual a importância de promover atividades para o bem-estar local da comunidade, um pouco a partir do turismo, mas também, não necessariamente, né? Mas nesse eixo que você está falando, assim, da favela tá bem. Então, se você puder contar um pouco dos seus projetos, assim, da importância deles. Então, tanta coisa que eu faço na favela. Ah, Jesus, vamos embora. Gostei. A poeira tá afiado hoje, né? Então, gente, aqui, na verdade, tem os 3, né, principais, assim, projetos, mas a gente sempre está fazendo muitas ações, muitas pequenas, grandes ações. Né, eu estava falando, né, do Cine Pipoca Santa Marta, que é uma vez por mês a gente faz a sessão de cinema para as crianças. E antes eu vou contar ao contrário, assim, por que eu comecei a fazer algumas ações. Era muito difícil, um grande desafio, problema, enfim, da gente conseguir recurso para movimentar algumas coisas dentro do Santa Marta. Né, a gente vai lá no edital, o edital exige coisas que a gente não tem. Né? E aí a gente cansou de ver. A gente teve um tempo atrás que a gente teve um edital de funk, quem ganhou foi a Playboyzada da rua. Porque eles tinham todo o recurso, empresa, agência, e a gente que faz o baile funk, que faz a parada legal, não tinha a ornamentação que eles precisavam. E aí a gente começava a ficar irritado com isso. Né? Toda essa dificuldade de burocracia, a gente pediu o Ministério da Cultura e tal, essa coisa da questão do investimento. E aí, trabalhando com turismo no Santa Marta, eu comecei a ficar esgotado dessa coisa de politicagem, né? Aí você faz alguma coisa da política, mas você tem que, em troca, ficar andando com político. Aí ele te ajuda num projetinho tal, e você tem que ficar um ano inteiro levantando a bandeira dele. Eu sou ativista, ferrenho, chato de galocha. Não ando com político. Vou agradecer se tiver algum feito, alguma outra coisa, vou lá, Dudu Paz já foi lá, agradecer, enfim. Não vou tentar evitar citar nomes, mas não vou ficar andando. Eles têm que fazer. É um direito da população, um direito nosso, um bonde, moradia, água, luz. E eles, quando a gente fala em Santa Marta, quem conhece Santa Marta sabe que eu vou pro pau. Eu tô falando bem direto, tá, gente? Minha linguagem é essa. A gente vai pra guerra. Às vezes eles ficam meio assim. Então eu comecei a ficar esgotado dessas situações, de querer aprovar projeto, aí aprovar migalha, não consegue. O que eu fiz? Comecei, né, focar nas feiras de turismo internacionais todas. Comecei a projetar o que eu fazia gratuitamente com o meu dinheiro do turismo, colocar na rede, e aí começou. Aí começou parceiro da RJTV, que eu já estou respondendo já, a mídia. Eu sou um representante local na Globo, a gente tem um grupo de favelados dentro do Jornal da Globo, na RJTV de principal, mas dependendo da situação, qualquer tipo de jornal.
onde eu faço toda a cobertura no Santa Marta. Depois daquele problema do Tim Lopes, teve um problema aqui no Rio de Janeiro, para quem não é do Rio, né, com o Tim Lopes, aí os repórteres já vão nas comunidades. Então, eles viram que a gente também estava usando muito a rede social para crescer. Né? A gente estava com a rede social bombando. Mesmo, minha rede tem 6 mil pessoas, mas passa no meu Instagram 80 mil pessoas. Mas eu tenho 6 mil pessoas. Né? Então, a galera está sempre acompanhando o que acontece nas favelas. Então, comecei a esgotar, comecei a aproveitar a mídia, cobrar através da mídia. Né? No Santa Marta, se o bondinho parou, eu vou em cima. No dia seguinte, às vezes, o presidente, Tiago, eu não consigo nem resolver muita coisa. Eu tento aqui resolver uma situação, demora um mês. Você chega, dá uma tacada aqui um dia, resolve. Então, fui tentando resolver essas coisas e fiquei esgotado dessa questão, né, de politicagem. Comecei a pegar o meu recurso do turismo, tirei uma parte do valor, né, isso também, hoje em dia, eu já passo para o turista, e comecei a apoiar meus próprios projetos sem apoio de ninguém. Né, eu comecei na pandemia, né, não sei se vai passar depois, Apoena. Não, então não vou falar agora, não, esquece. Aí eu comecei a fazer o cinema, né, com dinheiro próprio, sem depender de ninguém, sem ter nenhum tipo de problema. A gente tira lá o recurso, os turistas ajudam, e eu faço o cinema na quadra da escola de samba. Né? Hoje a gente está com a média aí de 125 pessoas em cada sessão, fica variando aí 250 crianças, pipoca, refrigerante, tudo de graça. E cinema, a gente tem o Disney Plus e tal, assinado alguns streams, e a gente passa para as crianças. Né? E, cara, a realidade das favelas, a gente tem pesquisas que as crianças, a maioria, o contato deles no cinema é na quadra da escola de samba. Aí a gente pediu uma empresa grande, não vou citar nome, né, para tentar levar as crianças no cinema de verdade, né? E aí até a Disney estava no e-mail e eles mandaram e-mail, a gente shippa o projeto de vocês, muito legal, pode continuar, usa o filme aí pelos streams. Fantástico. Pô, fiquei mega feliz, né? Pô, Disney BR, né? Entendeu? E a gente tem, né, até hoje funciona, né, a sessão de cinema, né? A gente movimenta muito voluntariado também, né? A quiropraxia também eu já faço desde 2011, né, na verdade. Não foi de agora, né? 2011 sempre faziam poucas ações por ano, né? Hoje a frequência está muito maior. E na verdade, quiropraxia, gente, eu nem sabia que era esse nome, né? A gente foi uma realidade completamente, algo que chegou na favela completamente diferente. Né, porque são 40 quiropraxistas que fazem atendimento, alinhamento de coluna para os moradores de Santa Marta. A fila, gente, são 350 atendimentos. Eu com minha mulher, tem uns voluntários aqui, a gente chega, tipo, 8 horas da manhã, a gente sai 6 horas arrebentado de tão cansado que a gente fica. Porque tem todo um processo até você chegar na mundo profissional, medir pressão, tem toda uma escala. Né? Então a gente tem hoje algo assim que é inédito nas favelas, a gente tem atendimento gratuito de quiropraxia. Né? E a quentinha, e a comida, e o recurso. Eu tiro o recurso do turismo, né, para poder a gente fazer essas ações. O Pedala Favela usa até ultimamente pouco recurso. A gente está com uns 3 ou 4 meses, né, parado, porque a gente tinha o apoio da Bike Itaú, dá para perceber que só tinha o Bike Itaú, e entra no viés do turismo de mão dupla, de levar o morador para também conhecer, senão fica só aquela vertente de trabalhar, e você chega no morador, você já foi aonde? Nunca fui. Gente, a gente mora em Botafogo, o bairro do Flamengo é ao lado. Né? A gente estava com 56 bicicletas, a gente faz um passeio e todo mês tem um ponto turístico que a gente escolhe, ou um museu, ou o Museu do Maracanã, e a gente também tenta conseguir com o poder público, com os parceiros, muitas das vezes para entrar nos pontos turísticos e a gente não consegue. Então a gente vai na raça, faz os lugares gratuitos. Né? Museu do Pontal, a gente faz outros museus, a gente já está na 20ª edição, né? E a gente perdeu o apoio da Bike Itaú, porque acho que teve alguma movimentação dentro da empresa, que, né, perdeu escala, muita gente foi mandada embora. Eu acho que eles vão retomar com a gente em 2016, mas a gente continua com um pelotão menor, né? E são esses 3 projetos assim que eu uso o recurso, né, do turismo para poder movimentar. E eu sempre fujo um pouco porque já tem dentro da favela, até com o Sesc, com o Senac, outras empresas, essa questão de empregabilidade. Então, eu fujo um pouco para a minha área, que é entretenimento. Eu sou professor de dança, sou DJ, produtor cultural, então vou um pouco nesse viés da questão da cultura, né, do turismo, de levar o morador para conhecer outros pontos turísticos, porque, gente, é real. A gente pega morador e, cara, eu não consigo entender que criança nunca entrou na piscina, vamos resolver isso. 56 crianças de 200 nunca entraram na piscina, bicho, eu fico maluco com isso. Mas essa é a realidade. Crianças que foram a primeira vez no cinema com 11 anos, com 10 anos, com 8 anos com a gente. Começou na quadra e a gente faz às vezes na quadra e quando a gente consegue recurso, a gente vai levando para o cinema de verdade, né? A gente vai levando.
E essa é assim, a minha luta, porque a gente nunca consegue edital, a gente nunca consegue aprovar, às vezes, alguma coisa, e como é que a gente faz? Né? Aí, então, eu uso esse recurso dos turistas, às vezes, sabem que a gente está fazendo, ajudam a mais também, às vezes eles vão embora, mandam um recurso, às vezes, para o PayPal, ou deixa lá um recurso, e aí a gente vai estreitando esses laços, né? Tirando essa diferença, porque, cara, não, é muito complicado, assim, tu chegar minha mãe com 50 anos, minha mãe hoje tá com quase 70, pô, nunca ter ido num Pão de Açúcar, bicho. Tipo, a gente vai tentando minimizar, na verdade, né? A gente não vai conseguir resolver o problema. É importante dizer, né, de turismo base comunitária, o turismo não pode ser o resolvedor de problemas de toda a favela, que às vezes as pessoas querem colocar pra gente um monte de coisa. Eu falo, gente, tem coisa que não consigo ajudar. Senão você vira um foco de ajuda e gera um problema, porque você gera expectativa, né? E aí as pessoas ficam querendo, achando que você é obrigado a ajudar, e isso gera um problema depois. Eu tenho muito essa preocupação de não ficar gerando muita expectativa. A gente ajuda quando não dá, a gente, né, tenta de outras formas. Mas, assim, para finalizar também, que eu falo pra caramba, com a pena tem muita coisa que eu quero ouvir também, a questão do parceiro da RJTV, a abertura na mídia, assim, pra gente estar com a cara na televisão, isso deu muita potência pra gente. Que a gente consegue mostrar a potência que tem dentro das favelas, porque pode perceber, a maioria que liga o jornal de manhã, ou quem mora no Rio, quem não mora, tem medo até de vir no Rio de Janeiro, que só passa desgraça. Aí o pessoal tá lá em Minas, Tiago, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo normal. Não, porque eu tô vendo aqui que tá explodindo, não sei o que. Eu falei, mas eles só vão passar isso. E aí esse grupo que a gente tem dentro do RJTV é pra gente quebrar um pouco essa trajetória, pra gente pegar o que tem de bom dentro da favela e colocar também na televisão. Hoje de manhã a gente entrou com ao vivo, né, diante de um monte de guerra, operação que teve da Polícia Civil, a gente entrou com ao vivo com um festival de capoeira, artesanato e cultural que tá tendo a semana inteira e termina amanhã no show de pagode, um show grande na nossa praça. Quer dizer, tem que entrar esse tipo de notícia. E esse é meu papel local, como articulador, como, né, condutor local, como guia local, enfim. Fazer essa ponte, na verdade, turismo é ponte também, fazer essa ponte também, seja a celebridade, seja o turista, seja o poder público, seja né, enfim, articular, né? E sempre também junto com a Associação de Moradores, com o Zé Mário, também é meu parceiro, né? E, cara, é isso. Na verdade, estreitar e melhorar a vida do morador na favela. O morador, a favela estando bem, o turista vai se sentir bem. Não, eu acho uma coisa interessante de reforçar depois dessa sua fala também é que eu, ao longo desse acompanhamento de 10 anos, né, eu fui vendo o Thiago se tornar uma liderança, né? Em 2015 ele não era uma liderança. Na verdade, até hoje, não sei se vocês perceberam, ele tem um pouco de dificuldade desse reconhecimento. Ele fala que é articulador, fala que é uma pessoa Eu fico sempre... com centralidade lá. Mas é isso, acho que isso é que é interessante, né? Que você, como guia de turismo, foi fazendo tanta coisa nesse pensamento da comunidade que você acabou sendo percebido mais pela comunidade como liderança, sendo, assim, interpelado como uma liderança mais do que você mesmo tentou se colocar nesse lugar, né? E daí, fazendo um gancho, né, quando a gente estava em Medellín, a gente também procurou lá outras iniciativas de turismo comunitário que têm lideranças, né? Então, a gente conheceu a Casa Colatio, que é uma escola de hip hop lá, que eles foram os articuladores e idealizadores do chamado Graffiti Tour lá, que é um grande produto turístico comunitário lá. E daí pôde conversar com essas pessoas, entender como é que eles fazem o guiamento deles, entender como eles produzem as narrativas, até olhar um pouco criticamente para isso também, no sentido de como que eles formatam esse produto turístico, né? E por outro lado, a gente conversou também com esse grupo de mulheres que chama Beracas de la 13, né? Que é um restaurante Cara, muito foi bom. sucesso. Que isso, cara, que isso. E é uma rede de mulheres que trabalha com turismo, que na verdade, esse é o Medellín, né? É um território que foi muito marcado pela violência nos anos 2000, e é uma rede de mulheres que trabalham com turismo cujos familiares foram vítimas da violência policial, violência armada, violência militar lá, né? Então acho importante trazer isso também para exemplificar como que o turismo serve um pouco nesse sentido de não resolver todos os problemas, eu concordo com o que você está dizendo, mas também, assim, quando o governo, quando o Estado não está ali, é um pouco uma alternativa de sobrevivência mesmo, né? Só que conversando com essas iniciativas, a gente entendeu que o perfil do Thiago é um perfil diferente também de liderança, né? Porque, dando um pouco, você já deu um pouco spoiler do que eu queria mostrar, Meu né? Deus, a Poena sabe... É isso. Mas Nem o eu Thiago, sabia disso. mas é isso, o Thiago é a pessoa que dá a reportagem no RJTV como articulador comunitário, é o cara que faz a reportagem do Palco Favela do Rock in Rio, explicando, né, o que estava acontecendo em termos culturais lá. Mas é também o cara que organiza reuniões de moradores com policiais da UPP, porque está acontecendo muito tiroteio na favela e precisa lidar com essa questão de um pouco, né, criticamente, acionando a mídia.
e é também a pessoa que foi escolhida para carregar a tocha olímpica, né? Trabalhos, Então, é o Thiago que, assim, que tá tentando se envolver com o que é possível nesse pensamento, assim, é claro que, né, tem um pensamento profissional, individual, relacionado a você como um profissional do turismo, né, um empreendedor, mas também um empreendedor que está preocupado com o que está acontecendo ao seu redor, né? E daí... Pode voltar, eu posso explicar, Apoena, só um pouquinho ali? Qual? Não, o Apoena está comentando, só rapidinho para não atrapalhar ele. Esse aqui é no Rock in Rio, porque a gente, quando apresentava Rock in Rio, depois do Rock in Rio, não sei se o pessoal já foi, tem um palco favela. E a gente, dentro da Globo, tem um palco favela. Aí apresenta um repórter que não entende nada de favela. Aí a gente, né, a gente que apresenta hoje, cada morador de comunidade apresenta um dia. E aí eu escolhi o dia que estava a Marvel lá também, né, no dia também, que eu conheci a história dela também, mulher preta, suburbana, hoje está estourada. Ali falando sempre sobre Santa Marta, cobrando, né? Globo Comunidade, né? Aquela foto ali, aquela foto é histórica que tu tem, isso é guardado, né? Essa foto aí, cara, foi o comandante, né, da UPP, tava com os policiais fazendo diversas operações ilegais, invadindo casa de morador. Cara, eu fui pra cima com força e aí eu cobrei ele com força mesmo. E aí eu fiz, a gente quer, você vai na reunião, não é, você tem que ir na reunião. Tinham 286 pessoas nessa reunião, ele ficou até assustado. Né? Ele foi com vários outros comandantes, a gente colocou, cara, tinha muito mais gente do que tá ali na foto. Isso mostra assim, o poder da gente cara, o Santa Marta é uma favela tranquila, visita celebridade, gente do mundo inteiro visita. A UPP começou no Santa Marta, né? Foi a primeira UPP, o Santa Marta foi a primeira favela pacificada do Rio de Janeiro. A favela é relativamente tranquila, turística, entra turista anda sozinho dentro da favela, não tem problema nenhum. Eu acho que nesse sentido é importante reforçar também de que o contato do Thiago com o comando da pacificação começou por causa do turismo, né? Porque tinha uma preocupação muito importante da favela estar segura para esse fluxo de moradores, para esse fluxo de visitantes. Tem que estar, para essa imagem positiva da cidade, do país, né? Então foi nesse contexto um pouco também que você começou a ter esse canal de comunicação com eles. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou só chegar no final da apresentação para a gente poder falar de todos os assuntos que a gente combinou, mas esses são um pouco 3 eixos assim que eu penso dentro da sociologia de por que o Thiago, por que a gente pode falar que pessoas com o perfil do Thiago, mas não somente ele, né? A gente vê outros guias de turismo também. Hoje tem coletivo grande também. Não só no Santa Marta, né? Mas assim, numa escala assim, latino-americana mesmo, né? O que a gente viu em Medellín, o que a gente vê em outras favelas do Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, Chapéu Mangueira, tem outros perfis, né? Mas por um lado, entender que no período de 2000 e 2010 existiam incentivos públicos ao turismo de base comunitária que um pouco foram interrompidos, e daí como é que articula isso nesse segundo momento? No segundo lado, uma coisa que o Thiago já comentou um pouco também, né, que é uma liderança que não trata efetivamente dentro das associações de moradores ou necessariamente com a política institucional, né, mas trabalha com os contatos possíveis, né, com a mídia, com ONG, com turistas que visitaram a favela antes, com outros meios de buscar benefícios assim para a comunidade, né. E no terceiro eixo, isso que a gente estava comentando também. Essa é uma foto do Thiago. Esse momento foi engraçado também, que era a gente em Medellín, vendo o teleférico, daí o Thiago tirou foto e falou, pô, vou mandar isso aqui para os secretários lá do pessoal do Rio de Janeiro, né? Porque o teleférico aqui funciona e é ótimo. Por que não funciona lá no Rio de Janeiro também? No Rio de Janeiro estava parado o teleférico e lá funcionando normal. Então, essa apropriação das tecnologias, né, das mídias sociais, das redes sociais, para tentar fazer as coisas acontecer também, né? E daí o grande exemplo foi a pandemia, assim, que o Thiago se inspirou na China, na sanitização que estava acontecendo lá, e fez uma tradução, né, desse processo para fazer a sanitização no Rio de Janeiro e para além assim de uma limpeza das ruas para tentar evitar os riscos de contaminação das pessoas que, como a gente sabe, não tinha muito planejamento urbano durante a pandemia e precisavam continuar se expondo para buscar o sustento para suas famílias. E aí o Thiago entrou um pouco nessa frente assim de articular os contatos possíveis para fazer essa sanitização, né? E a primeira contribuição que ele recebeu foi de um produtor musical, o Lucas Secom, que tinha sido turista com o Thiago, tinha contratado os serviços dele como guia de turismo. Virou meu amigo hoje. Virou seu amigo e deu a primeira contribuição muito significativa para começar essa articulação, né? Que foi super importante. Fizeram um documentário na China sobre o Thiago, circulou em vários meios. Virou artigo, o meu trabalho no Santa Marta na pandemia virou artigo científico, né? Foi, então. E para além de tudo, foi parar na capa do New York Times, né? Então, como é que o Thiago é esse cara que pensa na comunidade, mas vai para lá num jornal global, né? Então, eu queria perguntar para você, Thiago, um pouco pensando no encaminhamento para o final também,
como que é para você esse papel de ser o intermediário entre o que acontece na favela e gente de fora da favela também, assim? Como que é esse seu trabalho, tanto com o turismo, mas com outros meios também, de falar do que está acontecendo para a favela, para fora e levar para fora, né? Você como um porta-voz, de alguma forma, do que está acontecendo na favela. E também para as pessoas de fora entenderem o que está na favela, né? Eu estava pensando na história que aconteceu essa semana lá, do negócio da Beyoncé e da Alicia Keys também, se você também quiser falar um pouco disso. Pode falar? Pode. Ah, não, foi ontem, né? O pai da Beyoncé, a Alicia Keys e a Beyoncé estavam marcados para gravar o clipe delas no Santa Marta. Então, na época, né, eu conheci a Tenente Coronel Priscila, a gente articulou tudo, eles ficaram uma semana preparando ali onde vai gravar e tal. No dia, bem na manhã, teve uma tempestade, mas depois o sol abriu, ficou lindo. E aí no dia só veio a Alicia Keys, não veio a Beyoncé. A Beyoncé rodou o Cristo de helicóptero e tal, foi fazer os passeios no Rio e não gravou, no Santa Marta não gravou. E foi uma maravilha, acompanhei, tirei foto com ela na chegada de carro, a Major. Não, o Thiago tem que estar como representante local, tem que ter a UPP, que era a primeira UPP, a Major tinha que estar, né, na época, hoje é Tenente Coronel. E ela queria, alguém da casa, não tinha sentido a polícia receber, ela descer pro morro. Aí eu fui receber, deu um quadro de fotografia para a Alicia Keys, acompanhei, né, e fiquei a gravação inteira acompanhando, foi maravilhoso. Gente, como DJ da Black Music, dei aula de dança de rua, dança de salão, todo lado da Alicia Keys, bicho, eu zerei o game, né? E foi embora, e passou, foi maravilha, tiramos altas fotos rodaram o... Eu peguei as fotos, eu também fotografo, também sou fotógrafo popular, né? Tem até uns amigos aí, cadê? Tem uns amigos aqui, olha lá, o Hervey tá aí. E joguei para todos os jornais, que a função é o quê? É projetar que a Alicia Keys veio na favela, que foi bem atendida, né? Que todo mundo conversou, que foi tudo tranquilo, foi embora. 15 anos depois, me chega o cara agora, né, 2 dias atrás. O pai da Beyoncé, né? O pai da Beyoncé, né, num podcast super famoso, com um tom de mistério, não que... cheio de silêncio. Ela saiu de lá de helicóptero ameaçada, porque a Sony não pagou os bandidos da favela e eles tiveram que sair de lá muito rápido de helicóptero. Aonde? Quer dizer, eu entrei com a mídia, peguei tem uns 50 contatos de imprensa, mandei para todo mundo, desmentindo uma coisa descabível, brother. Porque numa brincadeira dessa, o cara monta uma operação no dia seguinte na favela. Aí acaba turismo, acaba o trabalho de todo mundo. A creche, minha tia trabalhou na creche aqui há anos. Ela sabe como dá tiroteio. É um horror com criança de 1 a 4 anos, ouvindo barulho de bala. E hoje a realidade na favela é diferente, né? Por conta dessas lutas, não só sou eu, né? São várias outras lideranças. A gente fez até uma matéria. Tem crianças hoje que estão nascendo sem ouvir um barulho de tiro. Mas para não ouvir um barulho de tiro, é uma luta por trás que não é turismo, né? Aí já é outra pegada, reuniões e atrás de reuniões. E aí eu desmistifiquei, entrou no SBT, entrou na Record ontem. Desculpe, a gente fala, o pau cantou. Mas eu acho porque importante... eu tive que dizer para ele que aquele ali não existiu. E peguei o meu vídeo na época, que eu sou malandro, fiz um vídeo completo da visita dela toda, indo e voltando embora, e apresentei esse vídeo à imprensa. Ué, onde está aqui? Não tem onde pousar. A Beyoncé não estava na favela. Era só a Alicia Keys. Eu gravei ela do começo ao fim. E como é que ele descabelou um programa super famoso que ele colocou. Quer dizer, numa brincadeira dessa, é uma operação no dia seguinte, porque no Rio de Janeiro quer dar sempre o retorno. Eu acho importante reforçar que é o mesmo papel que você tem muitas vezes no turismo, de pegar pessoas que chegam com uma ideia pré-concebida na cabeça sobre a favela e conversar ao longo do roteiro, explicar que a coisa é diferente, é um pouco o papel que você tem como liderança também, né? De pegar esse tipo de coisa acontecendo e um pouco reverter essas narrativas, né? Que são muitas vezes formadas por estigmas, por ideias mal concebidas, né? O chamado preconceito, né? Então, assim, para você é importante chegar na mídia e explicar, não, gente, não é exatamente isso que estão falando que aconteceu. Na verdade, a história foi de outra forma. O que acontece na favela é bem diferente do que se imagina, né? Então, acho que esse é um critério, assim, que você tem tanto na sua atuação como guia de turismo e na sua atuação como liderança comunitária também. Eu acho que a gente tá chegando perto do fim agora, não sei se dá tempo para fazer mais alguma coisa, mas... Acho que eu acabei que eu nem respondi outras perguntas. Né? Respondeu super. Não sei se dá tempo de abrir para o público. Esse trabalho da pandemia rapidinho, né, eu trabalhei 1 ano e 4 meses, né, aí não tinha turismo. No dia seguinte que decretou pandemia, turismo já zerou na favela, vou acelerar. E aí eu tive que me formar primeiro, né, com Médicos Sem Fronteiras, com outros projetos, com os outros médicos. Formei depois, passei esse conhecimento para mais 12, 15 moradores. A gente formou aquele pelotão, que eram 12 a 15 pessoas, voluntários. E aí a gente conseguiu fazer esse trabalho dia sim, dia não. Então era segunda, quarta e sexta o trabalho, e terça, quinta e sábado a gente entregava a cesta básica para as famílias, né, que estavam
praticamente sem nada dentro de casa. Então a gente trabalhou direto durante um ano, sanitizando a favela, entregando cesta de alimentos, que era em média 200 cestas de alimentos semanais. A gente detectou de 1.900 famílias na época, umas 1.100. Gente, estava com geladeira que você abria a geladeira, não tinha nada. Era farinha e copo, prato para guardar. A gente chorava a vários momentos, era meio tenso, meio tenso. Mas, assim, o resultado foi positivo. Vieram artigo científico. A UERJ acompanhou nosso trabalho. Né? A gente, nossa, deu uma entrevista para o mundo, até para a China. A China veio entrevistar o nosso trabalho aqui dentro, porque uma coisa é você trabalhar num lugar, na rua, trabalhar num lugar que não tem público. Outra coisa é você sanitizar dentro da favela, com passarinho, com senhora, com terceira idade, com cachorro. Então, e o ponto positivo também é que as doenças, sinomose, doença de cachorro diminuiu ou zerou. As crianças com problema respiratório, problema aquele pé, mão e boca, que bota a mão no chão, zerou também. Então, um monte de micro doenças assim zeraram, porque a favela estava sendo sanitizada, gente, dia sim, dia não. E o produto durava até 3 dias. Então, a gente supria acima do acima, dia sim, dia não. O produto durava 3, a gente fazia dia sim, dia não, o tempo inteiro. Foi uma luta, mas chegamos vivos no final. E virou uma coisa também que hoje em dia vira parte do roteiro turístico, né? Contar para as pessoas, para os turistas também, que o guia de turismo que está, né, conduzindo o roteiro com eles foi essa pessoa que foi assim, concebida como um pouco como herói local, né? Tanto pelas pessoas da comunidade quanto nas mídias internacionais durante a pandemia. E o Santa Marta, para fechar, Poena, ficou entre as favelas que menos tiveram morte por Covid. Então o trabalho deu resultado. Deu um resultado, né? Eu acho que assim, só para também fazer o fechamento, né? Esses são os nossos contatos. Eu indico fortemente que vocês sigam as redes do Thiago no Favela Santa Marta Tour, no @Thiago Firmino Por favor, também. gente. É sempre importante, né? Dar Vamos uma força trocar, pro mandar trabalho cliente, dele. vamos... Não sei também se você quer fazer algum convite para os agentes de viagem que pode estar Não, acompanhando. convite, pessoal que quiser, depois eu vou estar aqui embaixo, né? Trocar contato. Eu digo que o meu tour é o tour da vida real. Eu conto o que eu já passei, os perrengues que a gente já passou. Cara, a gente visita creche, visita escolas, meninos aqui, ó. Levanta a mão, levanta a mão. O Batuque na Laje aí, que é os meninos de bateria, eles foram formados, tocam São Clemente, Imperatriz. Eles tiveram a ideia de vamos montar um grupo de bateria só de jovens e tocar todo dia para os turistas. Hoje é o trabalho deles. Né? Eles tocam hoje na favela todos os dias. E assim a gente vai incentivando mais morador a abrir casa. O pessoal visitou no vídeo, era dentro da minha casa. Né? A gente toma um drink, senta, conversa com a minha mãe, já está aposentada, coitada, na reta final. Então ela ama sentar, contar as histórias delas, que ela trabalhou 28 anos numa creche. Gente, ela conhece todo mundo quase na favela. Então é um tour da vida real, passar na associação, passar em um monte de lugar, passo na creche, passo nas escolas. Esse é meu tour. Vou falar para sua mãe que você falou que ela tá na reta final. Olha que ela dura mais que você. Vai dar um puxão de orelha. Ai, Jesus. E agradecer a minha família, tá aí, meu pelotão tá aqui, a mulher tá ali, minha irmã, minha tia, Pedrão, o pessoal do Batuque na Laje, o Deste lá do Leme também, meu parceiro. Tem aí a Gabi também tá aí, o pessoal tá aí. Gente, é isso. Na verdade, não sou nem melhor nem pior. Eu faço o tour do meu jeitinho, né? Desse jeito, de mostrar um tour da vida real. Não ficar ali na favela, na fakeando. É mostrar mesmo a nossa dificuldade, os perrengues. Eu até falei com a Poena que eu ia finalizar, né? Uma coisa que eu não gosto muito de falar, mas acho que é necessário. Teve um turista que tem uma moradora, né? Que teve um filho especial, que ela ganhou uma casa de um turista. Porque a gente, por acaso, estava fazendo um tour, o menino estava pegando sol, ele era especial. A gente ficou conversando, trocando ideia na família da África do Sul. E depois, né, dessa ponte, dessa conexão, o turista pagou uma casa com a melhor qualidade para o menino especial. Foi show de bola. Bom, muito bom, né? Assim, acho que é interessante a gente perceber, e até pedir desculpa já para a organização, porque eu já vi aqui que a gente estourou o tempo. Faz parte, né? Eu sabia que eu tinha que estourar o tempo. Mas, assim, pelo menos na minha percepção, né? Assim, avaliando o que a gente conversou aqui, e enquanto turismólogo também, né? Apoiando também turismólogo, Thiago, do turismo, a gente perceber que um fenômeno, né? Quando acontece, como por exemplo numa favela como Santa Marta, tem assim, toda essa capacidade, toda essa potência que ela desenvolve, né? Todo esse saber que ela produz, né? E tantas outras frentes que elas abrem a partir do turismo. Né? Então, assim, a gente entende muitas vezes o turismo, né? Para quem não conhece, aqui por bem a gente está numa feira de turismo, né? As pessoas são entendidas. Mas para quem é de fora, talvez até para o turista, né? Entender assim, poxa, mas onde eu posso chegar com isso? Né? O Thiago, por exemplo, tira recurso, quando ele fala do turismo, nada mais é do que o recurso próprio do trabalho dele com o turismo, para promover outras frentes, para promover cultura, para poder promover bem-estar, para poder levantar a favela.
para que a favela continue sendo um lugar cada vez melhor, para que atraia mais turistas, né? Então é um ciclo muito Mão dupla, né? Exatamente, é como ele falou, perdão, é a mão dupla, né? Assim, é como se fosse um ciclo que se retroalimenta. E tudo isso gera material, né? Gera discussão na academia, também no meio acadêmico, né? A Poena hoje, pesquisador de pós-doutorado, né, tem uma tese, isso gera tese premiada, isso gera muita coisa que pode ser discutida, muita coisa assim, para mim, enquanto esmólogo, dá muito orgulho assim para a gente, né, perceber o quanto o turismo pode alavancar tantas discussões, né, levantar assim, trazer uma plateia, olhando assim, né, uma plateia cheia que a gente conseguiu atrair para discutir sobre novo perfil de liderança comunitária. Então, assim, é muito, assim, muito honroso para mim, né? Muito orgulho poder discutir, poder tratar sobre isso, né? Ouvir tudo que a Poena colocou. Thiago, né? Enfim, discutível, uma superpotência. Aliás, potência era 10 anos atrás, né? Hoje super consolidada e vai ter que lidar com um título de líder, né? Um grande líder e formando outros líderes, né? Parabéns para a rapaziada que está aqui também, já viu o trabalho de vocês. É super bacana. Então, assim, mais uma vez, resumindo, agradecer, parabenizar Thiago, a Poena. E não sei se a gente vai ser expulso, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta também, abrir para pergunta. E é isso, minha gente. Obrigado. Em nome do Sesc Rio e da ABAV, eu agradeço a participação de todo mundo, a escuta de vocês. Foi muito bom essa troca. A gente fica aqui à disposição. Se, enquanto a organização não expulsar, a gente pode abrir aqui para perguntas, senão a gente troca uma ideia quando estiver embaixo. Mas acho que tem que ser rapidinho uma salva de palmas, principalmente pro Thiago. Por favor. É isso, tá? É bate-papo, gente. É tudo da vida real. Tem que falar a verdade, pô. Entendeu? Tem uma pessoa querendo fazer pergunta. Dá tempo? Ah, é Paula Bento que vem depois da gente, né? De antemão, já vou pedir desculpa. Ela já tá aí? Não tá. Desculpa, Paula. Não sei se você tá ouvindo a gente, mas perdão. Tem a pessoa querendo fazer pergunta? Mas tem uma pessoa ali, tem duas. Pode. Ih, deu ruim. Acho que de repente rapidinho, acho que dá 2. Acho que... A Paula vai desculpar a gente. É lá atrás, ó, lá atrás. Ó. Boa tarde. Eu me chamo Silvia Guimarães, também sou turismóloga. Parabéns aí pelo trabalho, né? Atualmente eu sou especialista em turismo e sustentabilidade pelo Instituto Federal do Ceará. E o meu objeto de pesquisa, Thiago, são os indicadores de governança do turismo de base comunitária. Então, hoje, o turismo de base comunitária é o meu objeto de estudo. Dentro dessa perspectiva, eu pergunto para você, qual é a estratégia que você adotou, que você vem adotando na comunidade, para fortalecer e trabalhar essa governança? Qual a estratégia? Cara, resumindo, né, não posso também demorar muito, cobrar, né, o poder público. Não tem muita estratégia, né? Na verdade, eu vim ter o meu foco maior como liderança é unir o turismo, a cultura, fazer as conexões, fazer as pontes, né, com o poder público, está sempre cobrando, né? Porque o turismo também não consegue se encaminhar sozinho, né? Precisa também de suporte. A gente também, né, ainda está um pouco escasso de alguns suporte, mas fazer as pontes. Eu acho que fazer as pontes com a associação, com o poder público, cobrar, mesmo que muitas das vezes eles, né, deixa a gente um pouco de lado, mas a estratégia é articular a comunidade. Eu faço muitas reuniões comunitárias, tanto interna, né, para treinamentos internos nossos, coisas nossas de liderança, né, como também pegar as lideranças de dentro e cobrar. Ah lá, tô vendo uma liderançazinha ali, também, e cobrar o poder público, né? Acho que a gente primeiro tem que estar com a casa forte. Eu, pelo menos, eu sigo um pouco disso, né? Não adianta a gente, né, sair cobrando a torto e direito. Eu acho que a gente tem que estruturar um grupo forte, porque um grupo forte é um grupo tanto de liderança de turismo, cultura, a gente chama todos os segmentos de capoeira, Santa Marta é muito forte de capoeira, bota todo mundo forte, falando a mesma língua, e essa é a estratégia, depois de correr atrás do aqui, da cultura, trazer benefícios, mesmo que a gente sabe que tudo para a favela chega muito a passos miudinhos, né? Mas eu acho que fortalecer a base primeiro, para depois a gente dar um passo à frente. Acho que sem isso a gente vai capengar. Bem, eu acho que... Gente, eu vou te deixar... Não querendo me meter na resposta do Thiago, mas complementando uma coisa que a gente percebe muito, sobretudo na pesquisa, e aí também complementando a resposta,
é muito difícil, assim, né? Você perguntou sobre estratégia, a gente começar pelo turismo, porque normalmente, sobretudo em território favelado, não é visto como uma prioridade, não é visto assim como uma urgência, uma necessidade. Então, assim, quando você vai discutir política pública, né, aplicada em favela, você vai discutir saúde, vai discutir empregabilidade, vai discutir educação, né, uma série de outras frentes que são extremamente importantes, né, mas o turismo assim, é muitas vezes tratado como lazer, é tratado como algo dispensável. Sendo que, quando a gente vê o trabalho de um cara como o Thiago, por exemplo, a gente entende que por meio do turismo tudo isso pode vir junto. Né? E assim, em tese, num território como esse, uma coisa jamais deveria dispensar a outra, e sim ser complementar. Então, talvez uma das estratégias que o Thiago precisa, né, assim, um dos maiores desafios do Thiago, certamente, é fazer provar, né, seja para um patrocinador, seja para um investidor, seja para um parceiro, que o turismo também é necessidade. Né? Não só pelo entretenimento, não só pelo lazer, não só pelo conhecer, Transformação mas social, né? por tudo que ele é capaz de transformar socialmente a partir do fenômeno turístico acontecendo. Pô, caraca. Pô, amarrou aí, eu tava... Foi bom, foi bom. É que às vezes a gente fica nervoso, é diferente, né? Falar com esse negócio no ouvido, mas não tô acostumado não, cara. Que isso. Mas foi legal, foi legal. Gente, eu queria agradecer. Fechou, gente? Fechou, temos fechado. Acho que alguém tinha mais uma pergunta, mas a gente troca ideia aqui embaixo. Beleza? Desculpa, Paula, mais uma vez. Pessoal, muito obrigado Feliz, pela gente. presença. Obrigado, por ficar Gente, até obrigado. Valeu. Pelo bate-papo. Tamo juntos.